Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Mitcast, o podcast e videocast da Mitsui Sumitomo Seguros. E hoje estamos aqui com só gente fera no nosso videocast da Mitsui. E eu começo a apresentação de hoje com uma pessoa muito especial, que é a Júlia, que é diretora de Pessoas e Cultura, Comunicação e Expressão da Marca, Antigo Marketing, Jurídico e ESG. Júlia, obrigado por estar aqui com a gente hoje e é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você, Zeca. Muito feliz em poder participar hoje, falar de temas aí tão importantes pra gente aí, como cultura, propósito. Muito obrigada. Obrigado por você estar aqui com a gente. E também com o Naga, que é diretor-geral da Mitsui também. Naga, é um prazer ter você aqui. A gente já esperava você aqui há muito tempo, então seja muito bem-vindo ao Mitcast. Zeca, obrigado. E eu também, né, estava bastante ansioso para estar aqui com você. Assisti todos os Mitcasts anteriores, muito bacana e vai ser bem legal o que a gente vai discutir hoje aqui. Maravilha. E para coroar também, uma presença ilustre, que até pegou um avião para vir visitar a gente aqui hoje, que é o Kiko, que é especialista em propósito. É um prazer estar aqui hoje com você para aprender contigo também. Então, cara, sinta-se à vontade para se apresentar e contar um pouco do que você espera aqui para hoje. Maravilha, Zeca. Uma alegria estar aqui, né? Obrigado pela confiança, né? E pela oportunidade de a gente bater um papo sobre algo tão relevante que me fascina, que me encanta muito, que faz meu coração vibrar mais forte sempre que a gente fala sobre esse tema, que é a temática do propósito. E mais especial ainda por estar ao lado do Naga, da Júlia, pessoas que acreditam, que vivem isso e que têm buscado construir na prática uma Mitsui Sumitomo com mais propósito. Então, vai ser uma honra poder aprofundar nessa temática aqui com vocês. Perfeito. Então, já que você falou que esses dois aqui acreditam em propósito e estão levando isso a fundo na Mitsui, começo pela Júlia, pra gente iniciar nosso papo. Então, assim, gente, hoje nosso papo aqui é sobre propósito e como que a Mitsui conseguiu trazer o seu propósito ativo, né? Iniciar um trabalho sobre propósito. Então, Júlia, eu queria que você começasse contando o que deu estalo na Mitsui, como é que foi essa virada de chave, né? Para que vocês iniciassem todo um processo de cultura, né? Para que também a gente pudesse formatar um novo propósito para a companhia. Perfeito, Zeca, vamos lá. Eu acho que eu preciso voltar um pouquinho no tempo para contar como que a gente chegou até aqui, né? A gente começou essa mudança aí toda no ano passado. Passamos por uma mudança estratégica bem grande, bem importante na companhia, de foco de atuação mesmo, enfim, olhar a nossa forma de trabalho para muita coisa. E para isso a gente precisou olhar para dentro, olhar para a estrutura, olhar para pessoas, mudando aí também um pouco da forma de trabalhar da alta liderança. E aí, nesse momento aí que a gente começou a se rever, a pensar como fazer, a gente trouxe aí uma pessoa nova, começou a pensar em alguém que pudesse olhar para isso com força, que pudesse ter a cultura como uma prioridade, a questão da tradição da nossa companhia, da cultura japonesa, a transformação para trabalhar focado em negócios corporativos. E por que não alguém que a gente já conhecesse, né, que já tivesse trabalhado com a gente. E foi aí que o Naga, né, foi convidado, veio aí no processo conosco, começou, né, esse princípio de ano já, e aí a gente começou a entrar muito aí nesse questionamento, nessa revisão de como que a gente quer ser daqui para frente, né? Acho que aí que é o início aí de tudo. Perfeito. E quando você estava buscando esse novo executivo, qual que era esse perfil, né? Um perfil, como é que tinha que ser esse perfil para se enquadrar ali, né? Primeiro é estar preparado para trabalhar com a transformação, né? É um ano de grandes mudanças para a gente. Foi, né? Um ano... Não acabou ainda. A gente está mudando muito o nosso jeito de agir, muito a nossa forma de pensar, de se comunicar com o mercado e tudo. E aí precisava ser, além de alguém que atuasse com riscos corporativos e tivesse isso aí no DNA, que conseguisse trabalhar com a mudança, com a transformação e com o engajamento do time. Então, acho que isso foi o principal para a gente. Não ser alguém que fosse só de subscrição, embora seja super importante, mas que olhasse para o time com força também, que carregasse essa transformação pessoal aí do time, dos colaboradores. Então, acho que isso foi o principal aí no momento. E para encontrar essa pessoa, você, assim, tem que ter uma bagagem muito interessante no mercado, né, Júnior? Então, conta pra gente
Da onde veio a Júlia, né? Quanto tempo no mercado de seguros, onde você já passou, tudo mais. Vamos lá. Bom, eu trabalho aí há bastante tempo na área de recursos humanos, né? Em seguradoras já faz aí um pouco mais de 15 anos, né? Trabalhei na Aliança Seguros por um tempo também, em recursos humanos. Muita paixão por trabalhar com pessoas, por trabalhar com times. E acabei descobrindo aí na Mitsui, ao passar do tempo, também uma paixão por trabalhar não só com a cultura interna, mas também externamente, né? E aí acabei assumindo essas outras áreas aí também de marketing, esse ano ESG, a parte do jurídico também, e sempre pensando em engajar o time, em fazer o time trabalhar aí em propósito de algo maior e olhando sempre para a estratégia, para o que a gente busca como empresa e para o que a gente quer para o mundo. Né? Perfeito. Naga, vamos lá. E como foi para você essa volta para Mitsui? Então, conta um pouco da sua história, como foi esse processo e o que te brilhou os olhos quando você topou o desafio e tá com a gente aí desde acho que do ano passado, né, que você começou, né? O final janeiro do ano passado. desse ano. Janeiro desse ano, né? Esses já quase 12 meses na Mitsui. Como foi esse processo seu, né? E da onde que surgiu a ideia de ter um propósito e tudo mais. Então, fica à vontade aí, o microfone é seu. Obrigado, Zeca. Só deixou assim, né? Pouco tempo aqui para tantos temas, né? Mas me apresentar rapidamente aqui alguns corretores que vão estar assistindo o nosso Meetcast, talvez não tive a oportunidade de conhecê-los, né? Luiz Nagamine, todo mundo me chama de Naga. Enfim, estou há 35 anos no mercado, vou completar 36 anos no mercado. Muita gente, aliás, a grande maioria das pessoas do mercado, né? Nasceram depois que eu comecei no mercado, inclusive. Eu sou uma delas, algumas tá? pessoas aqui na Eu também. Né? E, enfim, mas foi uma jornada desses 36 anos que eu tive o privilégio de trabalhar em empresas realmente de primeiríssima linha, enfim, seja americana, seja europeia, brasileira e uma japonesa antes, né? E na qual eu me identifiquei muito culturalmente na questão de valores. E ano passado, né, essa seguradora me contactou, né, para talvez ter a possibilidade de voltar, né? E me brilhou os olhos, né, a possibilidade pela passagem que eu tive, né, de 2018 até 2020 na empresa foi curta, mas foi muito bacana, uma experiência fantástica. Que, aliás, agradeço aí o Hélio por ter me proporcionado essa primeira oportunidade, né? E o ano passado, enfim, né? Quando surgiu, eu estava, enfim, super feliz onde eu estava, mas parecia que tinha alguma coisa me chamando de volta, né? Então, enfim, né? Tive todo o processo de recrutamento, né? E aquele negócio que começou a fazer sentido para mim. E aí, num certo momento, o Headhunter me pediu para eu apresentar um business case, né? Falei, um business case, né? Pô, eu trabalhei 2 anos na empresa, todo mundo me conhece, tenho 35, mais de 30 anos aí de história, o pessoal sabe quem eu sou, o que eu sou capaz, mas tudo bem, vamos lá fazer o tal do business case, né? E aí aquele negócio, né, o tradicional, né, análise de mercado, forças, fraquezas, né, estrutura, concorrentes, desafios, né? E tal. Mas aí quando eu comecei a escrever, eu comecei a me identificar com aquilo, comecei a ver assim, puta, eu tenho a chance de fazer tudo que eu sempre acreditei, né, juntando todas as experiências de todas as empresas que eu trabalhei antes. E o último capítulo falava de cultura, falava de pessoas, né? E o título que eu dei para esse último capítulo era uma palavra em japonês que é Ikigai, né? Que a tradução é propósito de vida, né? E ali, quando eu escrevi o business case, li inteiro, com esse final, eu falei, putz, é aqui que eu quero trabalhar, né? Lembro quando eu apresentei o business case, né? Tinha meu chefe, Kawasaki-san, outro colega, o Kawakami-san, né? E a Júlia, né? Apresentei tudo, né? Quando chegou no Ikigai, os dois expatriados, né? Tipo, mexeram na cadeira e os dois falando assim,
né? Que é um termo que, né, para o japonês é que ele está pensando que aquilo é algo que, né, eles não esperavam. E eu via para a cara da Júlia, a Júlia falando assim, yes! Comemorando. Total. Enfim, e me contrataram, né? Então, entendi que era para implantar tudo, né? Incluindo o Ikigai. Mas de onde surgiu o Ikigai, né? Realmente, já tinha escutado falar, mas sabe aquele negócio que eu acho que talvez não estivesse no momento da minha vida, que eu não tivesse maduro o suficiente para entender o real significado. E ano passado, né, até na casa antiga, né, eu passei fui convidado por um treinamento específico lá de liderança com propósito, né? E foi quando eu conheci, né, um consultor, né, que viu, né, que eu era descendente de japonês, se aproximou, né, de mim e falou, pô, tudo bom, meu nome é tal. Já ouviu falar em Ikigai? Falei, já, mas eu não sei o que é isso direito, não. Não, é um conceito de vida, tal, que veio de Okinawa. Okinawa, pô, é a ilha da minha família. Enfim, aí teve uma conexão. E aí, quando realmente, né, esse consultor explicou o que era o Ikigai, eu falei, putz, é isso que eu acredito. Isso que faltava para mim, né? E aí, o Mitsui Sumitomo me criou a oportunidade de introduzir isso, né, na empresa. E esse consultor está aqui na minha frente, né? Que é o Kiko. E como é que foi, né? Então, da sua chegada até o Kiko chegar na Mitsui, então, pintou esse convite para vamos botar em prática, vamos colocar em prática isso, eu quero isso além da minha vida, né? Uma forma de liderar, também quero para os meus liderados. Então, Kiko, agora, como é que foi esse convite e como é que iniciou, né, esse processo seu também de entender, né, sobre a companhia e todos os processos? A gente vai fazendo um bate-bola com a Júlia e com o Naga aqui também, mas conta um pouco como é que foi esse convite e um pouco também esse finalzinho dessa história. Perfeito. Bom, eu acredito que quando eu me conectei com o Naga pela primeira vez, já deu para perceber que aquela temática mexia com ele de alguma forma, né? Como eu faço trabalhos com muitas companhias e tenho a oportunidade e a honra de me conectar com muitas lideranças, eu vejo que para algumas isso mexe de forma diferente. Porque propósito é um tema um tanto quanto, às vezes, abstrato para as pessoas, às vezes é um tema um tanto quanto filosófico ou espiritual, que eles não conseguem muitas vezes associar ao mundo dos negócios. E isso está mudando. Cada vez mais os líderes e as empresas estão entendendo que propósito e negócios tem tudo a ver. Na verdade, não dá para deixar de falar de propósito quando estamos falando de negócios, né? Isso está ficando cada vez mais consciente, mas por muito tempo não foi assim, né? E nesse treinamento eu percebi ali que com o Naga aquilo tinha despertado algo diferente, né? Ele demonstrou interesse, demonstrou curiosidade, demonstrou um certo entusiasmo para aquela temática e eu falei, olha, tem uma sementinha plantada aí, né? E fiquei muito feliz também por saber que ele tinha uma origem relacionada a Okinawa, que é uma terra que quando a gente estuda Ikigai, a gente estuda, aprende. Eu li muitos livros, eu tenho aí o sonho de visitar, né? E poder me conectar ali com ele foi uma forma de me conectar com essa raiz também, né? Através da ancestralidade dele e tudo. Então foi muito bacana para mim. E quando, um tempo depois, eu tive a oportunidade de receber o convite dele pra gente falar de Ikigai, de propósito, de transformação com propósito, nesse novo desafio dele, primeiro foi uma grande honra, né? Uma bênção mesmo, um privilégio, porque perceber a confiança que ele tinha obtido no trabalho que foi feito e o desejo de trazer isso para o primeiro ano dele de companhia, me despertou muito esse senso de gratidão e de honra por poder fazer parte disso. E logo após o sentimento de compromisso, né? De, olha, vamos precisar realizar algo realmente muito especial, muito consistente, que gere realmente um resultado positivo e transformador para a companhia nesse novo ciclo da vida desse líder que vai ter a oportunidade de implementar algo que acredita muito e que vai poder fazer a diferença na vida de muita gente. Então, e muito interessante, porque quando o trabalho começa com essa energia, né, com essa intenção, o trabalho é diferente, porque ele vem de dentro para fora. Foi o que aconteceu na Mitsui Sumitomo. Então, como tanto o Naga quanto a Júlia acreditam e vivem e vibram e entendem a relevância que isso tem, o trabalho se desenrola de uma forma muito fluida. Quando a alta liderança está engajada, tem tudo para dar certo. Exatamente, né? Exatamente. E, como dizem, né, dito e feito, né? Foi assim que as coisas fluíram, né? A gente começou com a alta liderança
com o processo de revelação do propósito da Mitsui Sumitomo, que muito interessante, a gente até comentava sobre isso mais cedo, quando a gente chegou na declaração de propósito, que a gente faz ali um processo de escavação, né, de mergulho, para poder entender qual é a razão de ser dessa companhia e, acima de tudo, que diferença ela quer fazer no mundo através da sua existência. E quando a gente chegou na resposta, depois a gente foi pesquisar e entender, e é muito próximo do que o Japão chegou também, né? Ou seja, a gente chegou em algo que realmente estava totalmente em sinergia com a essência mesmo da companhia a nível global, e isso foi maravilhoso. E a partir daí as outras etapas começaram a acontecer e, acima de tudo, o processo de transformação da liderança para que pudessem ser multiplicadores dessa nova forma de liderar e de construir negócios, né? Perfeito. E um tema interessante que você tocou agora é em relação ao princípio organizacional, que a gente está falando aqui de missão, visão e valores, ele caminha lado a lado com o propósito, mas eles têm diferença. Qual que é essa grande diferença de propósito para princípio organizacional? Missão, visão e valores, do Kiko? Boa, perfeito. É que então, a gente tem tradicionalmente, quando estuda negócio, eu na faculdade estudei, né? Quem estuda negócio estuda muitos chamam de identidade organizacional ou de princípios organizacionais ou até de marco filosófico organizacional. Tem algumas formas diferentes da gente denominar, né, esses elementos, mas de fato, geralmente a gente trabalha o famoso MVV, né, que é missão, visão e valores. E a gente tem que continuar trabalhando eles, mas o propósito é como se fosse uma fundação para esses elementos. Então o propósito ele não vem para substituir missão ou visão ou valores, ele vem para tornar esses 3 elementos ainda mais significativos e ainda mais relevantes. Porque o propósito diz respeito ao sentido, ao porquê. Que diferença a gente faz no mundo? O que nos move como companhia? O que nos mobiliza? O que faz nosso coração vibrar aqui dentro? Qual que é realmente esse combustível que a gente tem além da busca por resultados financeiros? Ou seja, seguimos buscando resultados financeiros, mas o que nos move a buscar resultados financeiros? E essa causa que é representada pelo propósito. A missão é o como. Então, a missão é o como a gente executa isso. Na prática, tudo bem, vocês têm esse propósito grandioso, mas na prática, qual que é a missão? Ou seja, como é que você realiza isso? E aí a missão fala muito do core business, né? Do negócio mesmo, do nosso jeito de fazer a diferença que a gente nasceu para fazer no mundo. A nossa forma única. A visão, ela fala de uma luz que existe no futuro que ilumina as ações do presente. E ela geralmente é datada, né? Geralmente ela tem... 5 anos ser tal, ou se fazia assim na minha época, né? Exatamente. E aí você tem essa forma de construir a visão, que ela é datada, ou seja, 5 anos. Como é que a gente se enxerga? Onde é que a gente vai estar? O que a gente vai ter realizado? Isso. No final do dia, a visão tem que responder isso. O que nós teremos realizado? Do que a gente vai estar celebrando em 5 anos? Mas aí tem um outro elemento importante da visão que tem sido incorporado, que é o elemento da utopia. Então, muitas vezes, a gente cria visões que a gente realiza e aí tá, realizamos. E agora, com a nossa visão? Né? Vamos criar outra. E tudo bem, a gente começa a perceber que, na verdade, essa visão não é uma visão, é um objetivo. A gente tem um objetivo de, em 5 anos, chegar em tal lugar. Só que existe algo mais profundo que a gente tem chamado de visão utópica. Que é quando Martin Luther King, por exemplo, chega lá naquele discurso dele maravilhoso e levanta a mão e fala, I have a dream. Eu tenho um sonho. E aí ele fala, eu vejo um mundo em que as pessoas não se julgam pela cor da pele e sim pelo teor do caráter. Isso é uma visão. E ele não fala, I have a project. I have a goal. Né? Ou seja, eu tenho um projeto, eu tenho uma meta. Ele fala, eu tenho um sonho. Então a visão no negócio, ela precisa incorporar esse elemento de sonho, de utopia, que, como diria Eduardo Galeano, não é o que vai nos fazer chegar em algum lugar, mas o que vai nos fazer caminhar. Então, propósito que me move, o que nos move, missão, como a gente executa isso, e visão, como vai ser o mundo no futuro, quando a gente tiver realizado plenamente o nosso propósito. E aí vem os valores, que a gente divide em racionais e emocionais, para a gente conseguir tocar tanto gestão quanto liderança, que são os orientadores de comportamentos, que vão guiar as atitudes como uma bússola para que a gente consiga realizar o nosso propósito plenamente.
Aulas. Estamos tendo aula aqui, né, gente? Então, obrigado. Não faz muita pergunta, não, senão a gente vai ficar 3, 4 horas Não, aqui, porque vai longe, esses né, temas aqui. aí... A ideia é essa mesmo. Mas, e agora, mudando um pouco do lado da mesa, Júlio, então, a partir disso, qual hoje é o propósito da Mitsui? Conta pra gente a frase mesmo que vocês definiram. E depois vamos fazer um bate-bola aqui seu com o Naga de como foi todo esse processo, como é que foi desempenhando, como é que foi a aceitação do público interno, quem que vocês envolveram. Conta pra gente aí, então, qual é o propósito e como é que se desenrolou tudo isso, né? Todas as etapas que vocês percorreram, né? Obviamente junto com o Kiko, mas como é que foi esse processo internamente pra vocês e até chegar nesse produto final que é... Encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo. Então, o Kiko teve um papel essencial aí junto com a nossa liderança, né? Para construir isso daí, o Kiko fala, não é construir, né, Kiko? É clarificar. É como se ele já estivesse lá com a gente tivesse que entender, peneirar, até chegar ao que move a gente, né? E é um propósito realmente grandioso, porque você pensa, uma seguradora, encorajar pessoas, encorajar empresas a transformar o mundo. Poxa, é uma coisa que é de coração mesmo, né? É uma coisa forte mesmo. E que a gente acabou começando a trabalhar com os colaboradores. E aí acho que o Naga me ajuda a contar bem as etapas, né? Como que isso evoluiu. Mas é perceptível como a gente começou de uma forma e como a gente está hoje, né? A gente estava falando disso até hoje mais cedo, né, Naga? A transformação que a gente viu e o envolvimento que as pessoas têm nisso. Posso dar um passo para trás? Claro. Até antes da gente chegar no encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo, né? Eu lembro da discussão que a gente teve, né, da liderança, falando, né, da questão, né, do por que a gente existe, né? Qual a nossa razão de existir, né? E vinha muito a questão de proteção, né? Proteção, né, dos sonhos dos nossos clientes, da proteção da sociedade, da proteção, né? Era uma sensação muito... Ajudar as pessoas a manterem, a preservarem aquilo que elas já conquistaram. Já conquistaram, e que isso, né, gerava, né, libertava o melhor das pessoas e tudo isso, né? Mas, de fato, né, a conclusão que a gente chegou lá foi que, poxa, todas as seguradoras realmente fazem isso, né? Não é só a gente, né? Exato. São todas as seguradoras, bem ou mal, proporcionam a proteção, porque o nosso produto é igual, né? Não tem diferença, né? E aí, eu lembro, né? Aí o chato da sala... Ainda bem que tinha o chato na sala. Não, isso daqui... né, eu quero algo maior, né? Algo muito mais ambicioso, muito mais... É o tal do sonho grande. O que a gente... Não o que nós somos, mas o que nós queremos ser, né? E aí surgiu o encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo, né? E aí, o pessoal, né? Metade da turma falou, poxa, isso é muito utópico. E de verdade, é utópico. Parece, né, tão distante, Exato, né? Que a gente falava, né? tá tão distante, Né? isso. Que sonho ambicioso, né? E a outra Exato. metade falou, putz, é isso, né? Então, por quê? Porque, na verdade, os dois são corretos, né? As duas visões. São duas camadas, né? Exato. São, né? É utópico, sim, mas é inspirador, né? E o tema, o verbo, né? Inspirar, né? É o que nos fez todo mundo comprar essa, né? Como o nosso novo propósito. E aí, né? Enfim. Com certeza. É um propósito muito inspirador, né? E muito forte. Então, teve a liderança inteira construindo nessa sala por horas, né? Não foi uma coisa rápida, né? Foi um debate, foi profundo, várias ideias, uma construção mesmo assim bem detalhada. E no final a gente via realmente já uma boa parte já completamente engajada nisso e uma parte se sentindo desafiada. Isso. Né? Porque olhando é um próximo nível, de uma né? forma... Exato. É um próximo nível. Isso. Só para complementar, um ponto importante é que, assim, como o Naga trouxe, o propósito de toda seguradora é proporcionar segurança para que as pessoas, vou usar a palavra, preservem aquilo que elas conquistaram, aquilo que elas, enfim.
Então, esse é o propósito do produto seguros. Mas a pergunta, estaria tudo certo se nós definíssemos que o propósito da Mitsui Sumitomo é proporcionar segurança para que as pessoas preservem as suas conquistas. Exemplo. Isso também seria correto. Mas a pergunta é por que a gente quer proporcionar segurança para as pessoas preservarem as conquistas delas? Ou seja, qual é a intenção por trás do seu desejo de oferecer um seguro? Porque você preservando ali, gerando segurança, você está cumprindo a obrigação daquele produto, né? Só que a pergunta é, por que você quer cumprir essa obrigação? Aí vem a próxima camada de consciência, que é, nossa, se as pessoas estiverem se sentindo seguras, se as pessoas estiverem sentindo que elas podem arriscar, se as pessoas estiverem sentindo que elas podem ir além, porque o que elas têm está protegido, será que elas vão ter mais capacidade, mais energia para mudar o mundo de alguma forma? Opa, acho que sim. Porque se eu estou preso ao medo de perder, eu não acesso o desejo de transformar. Porque a vibração do medo, ela não é compatível com a expressão do propósito. É como se você criasse uma barreira de consciência mesmo. E você não consegue expressar o seu desejo de transformar o mundo. Porque, eu não sei nem se a minha casa está segura, se o meu negócio está seguro. Então, quando você dá esse sentimento, você amplia as chances das pessoas de olharem para como que elas podem contribuir ao mundo. E aí começam as iniciativas. Como é que na prática a gente vai encorajar as pessoas a entenderem que tudo bem, agora está seguro, mas e aí? Agora que você está seguro, o que você vai fazer pelo mundo? Acho que essa é a provocação que a Mitsui Sumitomo começa a gerar nas pessoas. E já está fazendo, né? Então eu só queria que a gente retomasse um pouco de como foi cada etapa até a gente chegar nessa frase, que ela diz muito, que ela é utópica, que ela hoje diz muito sobre a companhia e vai dizer muito sobre ela. Então, o envolvimento primeiro pela alta liderança, depois a gente foi descendo pros colaboradores, né? Mas descendo num bom sentido, tá, gente? Assim, como é que a gente foi disseminando isso lá dentro? Como é que foi isso, Naga, para você envolver todo mundo? Porque não foi algo construído pela alta liderança. Também teve envolvimento dos colaboradores, do Kiko, de pessoas externas também que puderam contribuir. Eu também acho que teve parceiros, corretores também foram envolvidos. Então, como é que foi todo esse processo para vocês lá dentro? Deixa eu, enfim, também, né, falar um pouco do que foi feito até antes do Kiko chegar na Mitsui Sumitomo, né? Acho que o primeiro passo nosso lá foi definir que tipo de liderança a gente queria ter no time. Então, a gente fez alguns trabalhos, workshops que eu pessoalmente conduzi, né, falando de liderança com coragem, que é abraçando a questão da vulnerabilidade, de ser mais humano, mas sem deixar de ter o foco no resultado, né? Então, isso foi um trabalho de 2 meses, mais ou menos, prévios, né? Mas que tinha um certo limite, né? E aí eu sabia quando o Kiko tinha que entrar, mas com terreno mais ou menos, né? Com uma certa consistência, né? No mindset da liderança, né? A gente teve esse exercício para achar o nosso propósito, mas, né, o trabalho do Kiko também não foi só isso, né? Teve a questão de toda a capacitação da liderança para uma liderança com propósito, né? Então, primeiro a liderança com coragem, para depois ir para a liderança com propósito, que é um outro patamar, né? Isso. E a gente tinha um evento, né? A gente tem um evento anual no qual a gente, enfim, faz alguma coisa diferente, né? E aí, aliás, né? E aí surgiu a ideia, né? E acho que e o Kiko foi fundamental nisso, né? De preparar os líderes, né? Para essa convenção, né? Nessa preparação, que eu achei assim, né? Enfim, né? Sei lá, preparar os PowerPoints, sei lá. Foi um exercício, assim, incrível, que foi, né? O Kiko conseguiu provocar na gente, assim, não é o que você faz, o que você quer fazer, o que você quer se tornar, né? E nisso a gente redefiniu a missão de cada área, né? E em cima da redefinição da missão nova, né, que é o aspiracional, a gente inclusive mudou o nome das áreas, né? E, por exemplo, né, a área clássica de uma seguradora, sinistros, né? Nome
sinistro, né? Nome, sim, né? Lembrando do cartoon lá tenso, dos Incríveis lá. Incríveis, o cara que trabalha o super o homem lá, o pai, né? O castigo dele Senhor foi Incrível. trabalhar... Senhor Incrível. O castigo dele foi trabalhar numa área de sinistros de uma seguradora, né? Um negócio assim. Mas é a razão, né? Da empresa, né? A gente... né? Quando a gente entrega a nossa promessa, né? Então, é algo muito mais nobre do que o nome sinistro, por mais que, enfim, né? As pessoas que trabalham no sinistro têm orgulho disso. Mas a gente achou na nova missão, né? Que é proporcionar a tranquilidade, ser o refúgio dos nossos clientes nos seus momentos mais críticos, né? A gente entendeu que o nome Serviços ao Cliente, né, era muito mais adequado, né? Vendas, né? Então, o Edu Silvestre, que estava aqui no último Meetcast, né? Vendas, quem vende é o corretor, né? Quem vende seguro é corretor. O que a área comercial da seguradora faz? Gestão de negócios e relacionamento, né? A missão é criar relações genuínas no qual crie valor, né? Tanto para o nosso parceiro corretor, para os nossos clientes e para a Mitsui Sumitomo. Então, é outra missão, né? Com outro nome, nome de gestão de negócios e relacionamento, né? E o core da seguradora, né? Que é a subscrição, né? Área técnica, área de produtos, cada seguradora chama de um jeito, né? Eu sou subscritor, tenho orgulho de ser subscritor, né? E subscrição é o core do mercado de seguros, né? É o que a gente promete, é o que a gente vende, né? Mas só subscritor também eu sempre achei, sim, né? Pode ser simplesmente o cara que segue a formulinha, entrega o resultado para a área comercial vender e missão. Não era isso que a gente queria. A gente queria alguma coisa que fosse mais de atitude, né? De uma atitude que buscasse soluções. Soluções de subscrição. Que usa a experiência do passado para proteger os nossos clientes dos problemas futuros, trazendo soluções criativas e inovadoras no presente, né? Então, foi um processo muito legal de preparação, né? Aí teve a convenção, eu vou passar aqui um pouco para a Júlia falar do... E como a Naga falou, era só preparar o material para a convenção, né? Esse pedaço, isso, né? né? Porque a gente já tinha feito tanta coisa, que era construir o propósito, que era fazer tudo isso, envolver a liderança. Então, esse pedaço era um pedacinho, né? Kiko, ajuda a gente a preparar o material. E, no fim, virou tudo isso, né? E foi foi inspirador participar disso com cada líder, né, responsável aí pelas áreas. Foram sessões individuais, né, com as lideranças. Foram. E sempre a gente via o brilho nos olhos, né, de cada um, né, Kiko, lembra? De tomar consciência. Chegando naquilo e falou, nossa, essa é a missão mesmo, isso é o que minha área quer entregar. É para isso que eu tô aqui. Então, foi muito legal, foi muito transformador, acho que para todos os líderes que passaram desse processo, né? Muito. E aí, na convenção, foi o momento de contar isso para todo mundo. Porque até esse momento, quem estava participando era a alta liderança desde o comecinho. E depois, quando a gente começou a trabalhar a liderança com propósito, todos os líderes aí, praticamente todos os líderes da companhia entraram. E aí, agora, como que a gente leva isso para a galera? Primeiro é dar o choque, né? Primeiro é pegar e chegar, essa aqui é a nossa missão. Então, missão área por área, cada um contando como foi feita essa transformação, cada um levando uma pegada pessoal do porquê que o propósito da companhia tem a ver comigo, o porquê que eu estou integrado com isso, porquê que cada um, né, está diretamente relacionada e acredita naquilo. Tem a ver com o Ikigai também, né? Totalmente, né? O Ikigai foi a base disso tudo. E a gente costuma carregar bastante questões da cultura japonesa, né, para o nosso dia a dia. Então, explicar para todo mundo, fizemos um momento onde os colaboradores puderam escrever, né, desejos para um mundo melhor, né? O que você
o que você faria, né, para transformar o mundo, o que você quer ver de novo no mundo. E a gente colocou em árvores de bambu, representando um festival, né, japonês, que chama Tanabata Matsuri. Então, foi o momento de começar a colocar os colaboradores dentro disso, sentindo que eles fazem parte. Isso foi bem impactante também, né? O Kiko estava lá. É muito especial ver os líderes compartilhando, né, as missões dos departamentos. Porque as missões dos departamentos, das áreas, né, servem ao propósito da organização. Então, isso precisa estar muito bem definido. Uma vez que o propósito foi clarificado, a gente precisou olhar para as áreas de forma individual para poder entender como que essa área vai servir a este propósito. E aí que nasce a declaração de missão. E ver os líderes se apropriando disso, se conectando com isso, foi bem especial. Só um ponto importante, Zeca, que você perguntou, né, do processo. Antes da gente fazer a imersão com a liderança para o processo de clarificação de propósito organizacional, houveram 2 etapas importantes. Primeiro, uma pesquisa de engajamento, que a gente fez para poder entender como é que estava a organização como um todo a nível de engajamento e também, considerando que o propósito é um dos pilares do engajamento, colocamos uma pergunta no final da pesquisa para que todos os colaboradores pudessem ter a oportunidade de dizer qual eles acreditam que é o propósito da Mitsui Sumitomo. Então, todo mundo teve a oportunidade de colocar ali uma mensagem que nos ajudou a estimular a conversa no momento com a liderança. Então, é como se cada um tivesse presente também naquele dia, né? Com os insights que trouxe na pesquisa. E a gente também fez uma outra pesquisa que é propósito organizacional percebido, que é uma pesquisa validada cientificamente, inclusive, para entender qual que é o nível de propósito nessa organização. E aí a gente vai, agora, 1 ano depois, alinhar para fazer novamente a pesquisa e entender exatamente o que mudou a nível de percepção de propósito na companhia. Isso está fazendo sentido, né? Mas acho que uma coisa que eu quero trazer aqui pra gente também é... A gente viu aqui que a construção de um novo propósito ou a formação de um propósito que não existia muito bem definido com a palavra propósito, o que era antes da Mitsui, ele não é feito por uma pessoa só, ele não é feito só pela alta liderança, ele teve a participação de todo mundo. E a gente vê, pela palavra de cada um de vocês, que ele não é simplesmente uma frase, né? Não foi... Aquela frase, ela existe por um motivo, né? Que tem a ver com a missão de cada área, que juntas, né, formam uma palavra que tá em alta, né? O ecossistema da companhia e tal. Mas realmente é isso mesmo, né? E eu queria que aí, Naga, você trouxesse isso fazendo um paralelo que a gente tem do mutualismo. Seguro é um monte de pessoas, falando de uma forma bem rasa, tá? Um monte de pessoas vão lá, se juntam, né? Da origem do mutualismo, que se juntam por um bem maior para juntar recursos financeiros e aí, né, você poder depois prover, né, o pagamento do sinistro, como a gente falou aqui, mais ou menos de uma forma rasa. Como que caminha, né, esse encorajar pessoas e empresas a transformar o mundo, né? Então, o que tem a ver isso com o seguro? Bom, realmente, o seguro nasceu, né, em alguns pubs de Londres, né, com a questão de que os navegadores, né, tinham, né, muito receio e dificuldade de conseguirem financiamento para as expedições, enfim, né? Então, nasceu do mutualismo ali. Mas no nosso mundo aqui, né, da Mitsui Sumitomo, né, no qual a gente está falando de encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo, né, por mais que o seguro traz a tranquilidade e faz com que as pessoas possam mover, as pessoas podem se mover de uma forma mais egoísta, né, reinvestir no próprio negócio para ganhar mais ou gastar com viagens, com, né, o que quer que seja. E o nosso propósito é, né, por que não canalizar uma parte disso para o todo? Que aí tem a questão do mutualismo, né? Por que não fazer diferença para o mundo, né? Acho que foi nisso que realmente a questão do mutualismo, né, o que nos diferencia em relação ao mercado. A gente quer, sim, fazer com que, né, a gente consiga inspirar, né, pessoas e empresas a pegar uma parcela disso e
e por que não fazer o mundo melhor? Acho que tá aí o gancho. Agora, falando um pouco também do processo, né? Depois da convenção, que todo mundo se envolveu em relação ao propósito, às novas missões, novos nomes de área, né? A gente estava num momento que era maio desse ano, né? Ainda a gente não tinha definido as metas de avaliação individual por diversas razões, mas a gente não tinha definido, né? Aí, porque isso daí é base para, né, pro variável, PRL, enfim, uma coisa importante, né? E que ninguém tinha definido isso. E aí, né, definindo as metas financeiras, né? E sempre tem uma parte ali que é o tal do PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. Normalmente, pelo menos nas empresas que eu passei, 10% é o padrão, né? E aí veio a ideia, por que não introduzir a questão do nosso propósito no contrato de metas individual, né? Mas como assim, né? Poxa, se a gente quer transformar o mundo, ou encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo, a gente tem que começar de nós. E nós como time, mas nós como pessoas, como indivíduos, né? E aí, por que a gente não introduz aqui, né? Divide esses 10% que é o soft, né? Sobre desenvolvimento. Vamos dividir em duas partes. Como assim, duas partes? Uma, que seja realmente pessoal. E pode ou não ser para sua carreira, para benefício da Mitsui Sumitomo. Se você tem um sonho e o sonho está na gaveta, abre essa gaveta, pega esse sonho, põe na mesa, divide com o gestor e coloca como sua meta. Eu quero correr uma maratona. Quero levar minha mãe para conhecer a terra do avô, sei lá, na Europa. Põe um sonho como meta pessoal sua. Só que você tem que entregar e ter comprovação que você fez. E uma outra meta, e aí sim, tem que ser bom para a equipe, ou para a empresa, ou para a sociedade, ou para o mundo, né? E aí, enfim, eu queria passar a bola aqui agora para a Júlia, do que isso tem se transformado. Justamente. Então, agora, como está sendo colocado em prática isso? Júlia, exato. conta pra gente. Porque como o Naga falou, né? Como que a gente vai encorajar, né? Fora, a gente ainda precisa primeiro olhar para dentro. Então, como que a gente encoraja nossas pessoas de uma forma que não seja só na fala, só no discurso. Ou seja, vai lá, vai mudar o mundo, né? É muito vago, né? Então, para levar para a prática... E mais para a prática, para relacionar e realmente com goals, metas, né? A gente olha tanto para a meta, uma seguradora que tem que entregar isso, entregar aquilo. Poxa, vamos transformar isso em meta também, né? E aí, até no começo gerou uma estranheza, assim, por bastante gente, né? Mas como assim? Eu tenho meta, eu posso pôr uma maratona para meta minha no sistema da empresa? Eu vou precisar fazer uma ação social, é isso que vocês estão falando? Então, gerou um burburinho, uma conversa, dúvida, questionamento, um conversando com o outro. Foi até mais forte do que eu imaginava que ia ser. Porque a gente fez uma live, né, para explicar para todo mundo, e as pessoas às vezes começam assim, será que eu vou dar conta? Nossa, mas eu não vou dar conta, mas aí vai ser minha meta? Mas aí meu PLR, minha participação nos lucros vai ter a ver com isso? Como assim? E hoje, a gente vê uma transformação absurda, uma quantidade de entrega por parte dos colaboradores nisso, envolvendo uns aos outros. Então, a gente tem lá diversas ações correndo, acontecendo. A gente teve um festival de música em parceria com uma ONG, que arrecadou mais de R$5 mil, em ingressos, com participação de bandas tocando sem cobrar cachê, completamente direcionado para essa ONG infantil, né? Que ajuda crianças em vulnerabilidade com o instrumento, com a música. A gente teve uma corrida com colaboradores juntando também, arrecadando, né, doações para um instituto que também ajuda crianças em situação de vulnerabilidade, com corrida, através da corrida, através do exercício físico. A gente teve doações
para lares aí que tem necessidade de alimentos, de brinquedos, de insumos no geral, tampinhas, né, também. Então, assim, é uma criatividade que a gente vê os colaboradores trazendo e se envolvendo com tanto amor. Já foram muitas ações que já aconteceram esse ano, envolvendo colaboradores, e já tivemos uma ação envolvendo os corretores. A gente teve um campeonato de beach tênis para alguns corretores, que a gente juntou aí com a ação fez a votação na companhia, né? Com uma ação de doação de ração para animais. E conseguimos arrecadar também acima das expectativas. Então, estamos começando agora a pensar como externalizar isso, ser um pouquinho da mão dos colaboradores também, levando para os corretores, levando para os clientes, saindo cada vez mais, né? E, além disso, né, como que a gente inspira também os funcionários? Então, começamos com um ciclo de palestras, que a gente chama de MSS Talks, todos voltados para a questão de ou qualidade de vida, ou a parte de diversidade, inclusão. A gente tem também voltado aí para meio ambiente, sustentabilidade em geral. E já tivemos 10 palestras esse ano. Eu falei palestra, mas não é bem isso, é mais um ciclo de conversas, né? Cada colaborador se torna sponsor por um tema que gosta, leva o tema para a gente lá na área de pessoas e cultura e na área de marketing. A gente analisa o tema, ajuda, apoia, traz a pessoa e começa aí uma roda de conversa. Então, tivemos outro dia um sobre mulheres pretas, né? Poxa, é um assunto que a gente tem que falar, né? A parte de... a gente teve com convidados aí de parceiros também, como você mesmo falou, a Stephanie da WIS, falando aí da parte de empoderamento feminino, tivemos outros falando sobre autismo, questão de diversidade sexual também, orientação sexual. E agora, o último que a gente teve para fechar o ciclo foi bem voltado para a questão de saúde, esporte, o quanto o esporte pode transformar a vida de uma pessoa, que foi o Tiago Pereira, da natação, que também é nosso parceiro, falou para todo mundo, foi essa semana, na terça-feira. Então, pretendemos o ano que vem continuar com isso, e a gente vê que a cada sessão os colaboradores participam mais, trazem mais temas, já estamos com uma lista aí de temas para o ano que vem. E é muito legal que isso engaja nas ações sociais individuais também. Tem uma ação também, né, que o time da Júlia promoveu, que tem a ver com a comunicação, né? Criamos um mural social, né? Que é físico, uma parede, escrito lá, mural social, no qual as pessoas falavam das ações, né, das iniciativas, e convidavam outras pessoas a engajarem juntos, né? Então, tem campanha de doação de sangue, tem mais de 15 na última vez que eu vi. Sim. E a lista das pessoas que estavam aderindo àquilo. A gente está falando assim tem 200% o nome, porque muitas pessoas, né, não sabiam como ajudar, e ali foi uma forma de se identificar e ajudar alguém que estava com aquela iniciativa, né? Voltando até para contrato de metas, a gente definiu até uma régua, né? Se você já faz alguma coisa, você já atende a expectativa. Se você nunca fez e faz alguma coisa, também atende a expectativa. Agora, se você engaja alguém, supera a expectativa. Agora, se você realmente, né, na sua iniciativa, além de engajar, aquilo se torna autossustentável, não precisa de você, mas porque você criou um movimento, aí é o sonho nosso, né? Isso. Então, a gente colocou até isso, né, de uma forma tangível para a turma se ver naquela escala, né? E assim, muita gente já fazia muita ação muito bacana, só que não divulgava. Por quê? Porque tem, não sei se é padrão, mas quem a pessoa é do bem e já tem a iniciativa de ser do bem, ela não se sente confortável em dizer que faz o bem.
porque ela faz o bem por ser o bem, né? Só que, dessa forma, ela não inspirava ninguém, né? Não levava ninguém com ela, né? Exato. E aí, o que a gente fez? A gente deu visibilidade para essas pessoas, porque elas, né, viram que tinha um mural, viram que, pô, né, alguma ação ali, tinha 2 pessoas, depois, na semana que vem, tinha 30 pessoas, né, Tem apoiando. listas e Uau. listas, né? E aí, as agora, pessoas uma começaram a loucura. divulgar as ações que já faziam, né? E começaram não só a fazer o bem, mas a inspirar as pessoas. Encorajar pessoas a transformarem o mundo. Uau. Ah, isso é muito bacana. E aí eu queria tocar aqui o Kiko, que é o seguinte, Kiko. Participando, sendo uma pessoa que é um externo, que ajudou a construir tudo isso. Como é para você ver o início e vendo agora as ações sendo colocadas em prática? A tua visão como especialista em propósito e do propósito sendo colocado em prática. Como você se sente vendo isso acontecer de fato? É uma realização? Como é que você, a partir de agora, enxerga a Mitsui, vamos dizer assim? Como é que é para você isso? É mais do que uma realização. É um sonho que eu sonhei com 22 anos de idade. Poder começar esse movimento no nosso país. Então, é mais do que uma realização de um objetivo de carreira, ou de um contrato, ou de uma relação, enfim, né, de fornecedor. É realmente ver que vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar. Então, isso é a materialização do meu propósito, ver isso aqui acontecendo. Entende? Então, pra mim, é surreal, é emocionante, assim. E quando o Naga me mandou uma mensagem falando, Kiko, adicionamos no plano, na avaliação de desempenho e tal, aqui isso. Cara, eu parei com minha esposa assim, falei, meu amor, olha isso. E eu acho que foi muito rápido, né? Eu achei que foi muito rápido, porque você acabou de ter um propósito e já tá sendo colocado em prática. Exato, exato. E esse é o segredo de a gente conseguir resultados reais com a cultura com propósito. É a gente dar ritmo às coisas, né? Uma coisa que eu sempre falei com a Júlia também sobre tem que dar ritmo, tem que gerar movimento, para que as coisas possam realmente se materializar. Então, respondendo a sua pergunta, um sonho realizado verdadeiramente e, acima de tudo, uma injeção de esperança muito grande para o que a gente está construindo a nível de economia. O capitalismo não precisa se transformar em outro sistema. Pode ser capitalismo, mas pode ser capitalismo com propósito, com consciência. Dá para ter lucro e propósito juntos e a gente construir uma economia que é melhor para todos. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, acho que é do Martin Luther King também, que o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Acho que era ele que falava isso. E aí vem a Mitsui Sumitomo se tornando um alto-falante, né? Para iniciativas, um hub do bem, um hub de movimento. Então poderia ser só uma seguradora, mas a gente achou que isso não era suficiente. Escolhemos ser um hub do bem, um hub de transformação, um movimento do amor no final do dia, que é isso, né? A gente está falando de amor aqui, né? Então, assim, isso é extraordinário. E ver o impacto disso no negócio é ainda mais extraordinário. Mais engajamento das pessoas, mais produtividade, mais desempenho, uma marca mais relevante, mais inspiradora, mais desejada, a capacidade de atrair mais talentos, de reter melhores talentos, porque os benefícios estruturais para o negócio de um movimento como esse são muito grandes. Então, o propósito é uma grande estratégia de negócio. E é importante que a gente tenha isso muito claro, tá? E só para fechar, tem uma outra frase que eu gosto muito que fala assim, existem 2 tipos de negócios. De um lado, os negócios que deixam o mundo melhor quando eles existem. E do outro lado, são os negócios que deixam o mundo melhor quando eles deixam de existir. Então, a gente está aqui falando de um negócio que escolheu fazer parte do primeiro grupo. Opa, não. A gente vai tornar o mundo melhor porque a gente existe. E não porque a gente deixou de existir. Né? Então, isso é extraordinário. Muito bom. E, Kiko, aproveitando, a gente está caminhando para os nossos finalmente, a gente tem muita coisa para falar. Depois combinar com a Júlia e com o Naga pra gente ter uma segunda versão sobre esse papo, porque passou muito rápido, mas eu quero agradecer a sua presença aqui, Kiko. Foi muito bom. Assim, foi um momento muito legal de aprender contigo. E eu acho que tá com você inspira a gente também. A sua forma como você fala sobre o propósito
inspira outras pessoas também. Acho que você consegue transmitir isso de uma maneira muito clara e objetiva. Então, é uma honra ter aprendido aqui contigo, tá? Então, obrigado por você ter vindo aqui com a gente no nosso Midcast, tá bom? Obrigado, Zeca. Uma honra para mim também. E mais uma vez, parabéns, né, por estar dando voz e facilitando aqui esse diálogo que vai, de fato, se tornar uma forma de materializar o propósito da Mitsui Sumitomo. Ou seja, isso daqui já é uma forma de encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo. Então, nesse momento aqui, estamos materializando esse propósito maior. É isso, obrigado. Então, Júlia e Naga, eu quero que a gente faça uma mensagem final, né? Então, falando sobre o que vocês têm de expectativa, né? Para 2025, né? O quanto isso foi positivo para vocês, né? E, assim, palavras finais. Então, só agradecer vocês também por ter vindo aqui no nosso Midcast e engrandecer ainda mais e a gente fechar o ano com chave de ouro, né? Então, obrigado mesmo pela participação de vocês dois. Foi uma honra, né, para mim, como pessoa mesmo, estar com vocês dois aqui. Foi bem legal, tá? Então, obrigado mesmo, viu, Júlia e Naga? Muito obrigada, Zeca. E eu tô muito feliz em poder participar. Realmente é um tema que mexe bastante comigo, né? É muito inspirador falar disso tudo. Eu amo trabalhar com isso, amo trabalhar com pessoas, trabalhar com cultura. É forte demais. E eu acho que a gente está começando a construir, né? Cada passinho, cada ação, cada coisa que a gente está fazendo, às vezes é tão pequena ainda e já é um passo grande para conseguir mudar as coisas, né, Naga? Eu acho que foi o primeiro passo esse ano e aí ainda tem muita coisa aí para vir, né? Muita coisa aí pela frente. Não, Zeca, enfim, agradecer agora imensamente, né? Realmente a conversa aqui foi muito especial, como sempre, né? Quando eu estou aqui com os dois e agora com você, né? Conhecendo você. Realmente 2024, né? Acho que entrou na minha vida como realmente um ano muito especial, né? Que acho que não só eu, né? Mas todo o time pôde colocar o nosso melhor para o mundo, né? Não só o nosso melhor para a carreira, o nosso melhor para a família, o nosso melhor para a empresa, o melhor para o mundo, né? Só o começo, como a Júlia colocou, começo de uma jornada longa aí, que eu tenho certeza que vai enfim, fazer a diferença para muitas pessoas e para as pessoas que estão lá envolvidas, né? Tem sido realmente, para mim, especialmente, uma experiência que eu nunca tinha vivido, né, nos meus 35 anos aí de carreira. E falando de expectativas para 2025, né, acho que o Kiko falou uma palavra, um sonho, né? E eu defino o sonho do Kiko lá de, né, não muito tempo atrás, né? Um sonho muito grande, um sonho grande, né? E o sonho grande é algo que a gente vai falar muito em 2025, né? Para a gente, né, não tem a parte, né, de encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo, né? Mas a gente vai colocar muito, né? Qual que é o nosso sonho, né? Qual que é o nosso sonho, né? E trabalhar nisso, né? Trabalhar muito a questão, né, de ter prazer em fazer o que a gente vem fazendo. Então, a gente vai falar bastante sobre isso também. Enfim, construir um futuro melhor aí para o mundo. Isso que a gente quer fazer, dar o próximo passo. A gente fez, acho que a base, né, a fundação para isso. O salto inicial. Isso aí. E aí, em cima dessa base, a gente vai construir aí algo bem bacana, bem especial. Maravilha. Portanto, chega ao fim mais um episódio do nosso Midcast. Foi um prazer ter a presença de vocês nos ouvindo, nos assistindo. Acompanhem a Mitsui nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho, se inscrevam também no Spotify para receber em primeira mão os episódios e os cortes. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau!